convidei. Depois nosso querido Anderson vai estar falando um pouquinho para vocês, mas eu só queria, nessa manhã, aproveitar e agradecer, né, a presença de todos vocês. É num dia que para nós a secretaria é muito especial. A gente está falando de algo um pouco fora do que a gente está acostumado a falar aqui nesse espaço. Eu fico feliz também de poder recebê-los aqui, né, Cláudia? Cláudia que vai começar esse dia. A gente tem procurado melhorar o nosso espaço aqui na secretaria. Então, aos poucos a gente está avançando. Agora só falta mais duas coisas só, né? Só falta colocar as nossas cortinas e o ar-condicionado funcionar, mas a gente está procurando fazer o melhor para que a gente possa recebê-los da melhor forma possível. Então eu fico feliz de poder recebê-los aqui e desejar que a gente tenha um dia extremamente produtivo e um dia extremamente criativo. Então eu gostaria de passar já para o Anderson, agradecer a confiança dele, né, de ter nos convidado como Secretaria de Educação para estar participando desse dia. E eu tenho certeza que isso é só o início de muitas coisas que a gente irá fazer juntos e dentro do dia da criatividade, né, a gente poder explorar muito junto com a nossa rede, porque a nossa rede precisa muito. Eu brinco que às vezes a gente fica muito dentro das nossas casinhas, né? A gente está acostumado com isso, aquilo, e eu vou só contar uma coisa que foi muito marcante para mim. Acho que até falei com a Cláudia já uma vez. Acho que há 2 ou 3 anos atrás, nós levamos professores coordenadores e os diretores para participar de uma feira chamada Starts, né? E é uma feira de tecnologia, de inovação, e nós fomos para lá. Gente, era uma coisa totalmente fora da nossa realidade, né? Os chineses falando de leitura facial nas salas, tecnologia e uma série de coisas que eram muito distantes daquilo que a gente estava vivendo. E eu me recordo que o pessoal, quando voltou para cá, falou assim: Luciano, legal, mas está muito distante daquilo que a gente estava acostumado a vivenciar. Isso foi, acho que, fevereiro. Daqui a pouco vem março, vem Covid, e aí a gente tem que se adaptar a toda uma série de situações que a gente não estava acostumado. Aquela tecnologia que a gente tinha visto lá, que era tão distante, de repente ela veio para cá. De repente a gente precisou aprender a fazer chamada ao vivo, a fazer live, uma série de coisas que a gente não estava acostumado. Então aquilo que parecia tão distante, de repente estava muito perto e a gente não esperava. Então a ideia nossa é de trazer essas inovações, de fazer vocês pensarem um pouco fora do que é a nossa Secretaria de Educação, para que a gente possa ter cada vez mais uma educação melhor aqui em Cotia e a gente possa oferecer isso para os nossos alunos, tá bom? Então, Ana, seja bem-vindo aqui, a casa é sua, fique à vontade, depois você apresenta nossos convidados, tá bom? Tá. Obrigado. Bom dia, pessoal, tudo bem? Quero agradecer à Prefeitura de Cotia que você deu o espaço, que você deu esse momento e trouxe vocês até aqui para festejar com a gente o Dia Mundial da Criatividade. Agradecer ao Luciano por acreditar numa pessoa que quase não conhece, mas apresentou o projeto, o release do Dia Mundial da Criatividade, e ele achou muito interessante trazer para vocês. O que é o Dia Mundial da Criatividade? É um dia sonhado por uma pessoa chamada Lucas Foster, lá em 2014, que fala muito sobre criatividade. E ao decorrer dos anos passando, a ONU decretou que instituiu o Dia Mundial da Criatividade em 2018. Então é um brasileiro que fala muito sobre a criatividade. Mas o quão importante é essa criatividade para nós esse dia? É um dia de a gente repensar como nós seres criadores de impacto no mundo. Pensar com o coração, pensar no outro, pensar na colaboração. Por quê? É muito importante a gente nos conhecer, conhecer o outro, ter um pensamento futurista, mas se a gente não ser criativo, nada vai acontecer, não é mesmo? Então hoje é um dia da gente repensar, nós como ser humano, repensar com o coração o quanto a gente pode criar de impacto no mundo e na sociedade que vivemos. Então é realmente quebrar os muros das instituições, abrir para a comunidade e gerar esse impacto tão importante para a gente, tá bom? Quero agradecer a cada um de vocês pelo carinho, pelo tempo. Temos uma pessoa incrível aqui que hoje eu sou apaixonado há muito tempo por ela, tenho conhecido ela. E o que é criatividade e colaboração nesse movimento de oxigenação da sociedade? Eu fiz um contato por Instagram para a Cláudia, somos vizinhos, mas não nos conhecemos pessoalmente.
E ela prontamente atendeu, por quê? Porque ela acredita que a criatividade pode mudar o mundo. A criatividade muda pessoas, as pessoas mudam o mundo. Então, Cláudia, quero te chamar até aqui para dar a palavra para a gente. Gratidão a todos vocês, viu, pelo momento. Tudo bem, gente? E aí, bom dia. A professora chegou muito livre, né? Assim, deixa eu dar uma olhada, o que tem aqui. Vou colocar o horário porque você também gosta de falar. Tem todas as coisas que a gente gosta aqui. Dá para apagar a luz, gente? Porque tá, como a gente tem muita claridade, melhora um pouquinho, melhora? E aí, também como uma quarta-feira, depois do almoço, a gente come uma feijoada, vai aguentar mais um pouco, certo? Gente, professor era assim, né? Eu estava tão ansiosa para estar aqui que eu cheguei ontem. Eu vim ontem para cá, porque me falaram dia 19, tá, marquei na agenda, resolvi, tinha um outro evento à tarde, falei, não dá tempo, vou lá, Cotia, lógico, faço tudo. Tudo que envolve a Luciana e a Secretaria de Cotia, estou aqui, né? E aí, o Anderson falou que queria falar sobre criatividade, que é uma coisa que me deixa endoidecida, porque a minha base de pesquisa é educação à primeira infância. Quem que trabalha com primeira infância? Ah lá. Então a gente vive exatamente com isso todos os dias. Vamos colocar, por favor, a apresentação? O que eu separei para a gente, né? Olha que coisa, no mínimo, inusitada. Hoje é um dia bem difícil, não é? Por quê? A gente tem aí as redes sociais, as coisas estão falando, o terror nas escolas, não tem tudo isso? E a gente tem que lidar com tudo isso, porque agora tem tecnologia, tem a fake news, essas coisas todas. E olha que bacana a gente poder, hoje, num dia difícil pra gente, que tá todo mundo monitorando tudo, né? Tá todo mundo aqui, né? Fritando peixe olhando o gato, ou não? Tá todo mundo assim, fritando peixe olhando o gato. Mas a gente poder falar de algo que ressignifica a questão da escola. Eu vou mostrar para vocês que é interessante, né, o que o Luciano trouxe. Ele falou, nós fomos lá no evento de tecnologia e tal. Eu tenho um grande amigo, Charles Bezerra, eu recomendo que vocês anotem o nome dele aí, porque ele é um cientista. E ele é especializado em quê? Em sistemas complexos. O Charles Bezerra ligou para mim e falou, eu queria que você... Eu estou fazendo um trabalho numa grande empresa, E eu falei para eles que eles precisam conversar com a pessoa que vive com o futuro todos os dias. E nenhum executivo da empresa conseguiu adivinhar quem era a pessoa que vivia com o futuro todos os dias. Quem vive com o futuro todos os dias, gente? Professora, a professora. E ele falou, estava lá um bando de executivo no Boticário, lá em Curitiba, discutindo, eram quase mais de 500 pessoas do marketing, e eles estavam discutindo, como você está? E aí, ele falou assim, comecei a conversar, porque eles queriam fazer um evento lá no Boticário, discutindo como seria as lojas, perfumes, os produtos, daqui 10, 5, 10 anos, 15, 20 anos. Então ele chamando todas as pessoas e o que ele falou? Ele falou, olha, vocês precisam conhecer as pessoas que lidam com o futuro todo dia. Deu uma pane na cabeça dos caras, porque os caras nem sabem que a gente existe. Todos eles passaram pelas nossas mãos, mas ninguém lembra que a gente existe, né? Então eles perguntam assim, você trabalha ou você só dá aula? Alguém já viu isso? Né? Então, o que a gente está discutindo aqui? Aí, nós criamos juntos essa conversa e foi muito interessante, porque não foi para professor, foi para pessoas da sociedade. Então, ele chegou lá para o cara que faz a embalagem e falou assim, como que vai ser a embalagem daqui 10 anos? Aí o cara, olha, eu estou criando, estou pensando nisso, porque a gente vai ter que produzir menos lixo. Como que vai ser a fragrância? Vai ter que pensar desse jeito. Então, nós passamos ali naquele grupo discutindo o futuro. E foi muito bacana poder conversar com esse grupo que não é de escola, que não são professores, para poder entender
a relevância e a importância do processo criativo, que muitas vezes acaba morrendo dentro da escola. Ele entra, porque toda criança é o quê? O que uma criança é, gente? Curiosa, né? A criança é curiosa, ou não? Sim. Quem assistiu aqui o filme Começo da Vida? Alguém aqui assistiu? Recomendo fortemente, anota aí. Começo da Vida 1, Começo da Vida 2. Esse filme da Renner, ela vai trazer vários pesquisadores de educação para poder trazer dados tanto para as famílias como para a sociedade. E foi a primeira vez que nós conseguimos ir para o cinema para mudar a opinião pública sobre os processos de aprendizagem. Então tem neurocientista de Harvard, tem professor da Unicamp, professor da USP, professor de escola pública, família que trabalha, que mora em Curtiço, no centro de São Paulo, família que mora num bairro afastado, família que tem poder aquisitivo, porque no final tudo é criança. Então ela trabalha desde o nascimento, que vai falar dos 1000 dias, e depois vai falar da segunda infância. Então esse é um filme que a gente precisa assistir para poder ter arcabouço, para poder aumentar essa visão sobre não deixar o processo criativo dessa criança. E aí, tem um outro livro que também se chama, esse eu tenho certeza que algumas pessoas já devem ter visto, Com Olhos de Criança, do Tonucci. Alguém já viu? Anota aí, Com Olhos de Criança. Ele é tão bacana, porque o Tonucci, ele faz várias críticas no processo de aprendizagem e as charges não tem escrita, é só ilustrado. Ele é um livro super bacana para reunião de professores, para reunião de pais, porque ele é todo ilustrativo e ele é de 74. 74. Você já deve ter visto, várias pessoas colocam, os desenhos deles são muito limpos, é muito bacana, vale a pena. E aí a gente começou a falar, né? O que significa viver com a melhor representação de futuro todos os dias? Não fica mais bonito falar que a gente vive com isso? Olha que interessante, né? Como que a gente começa a se perceber e começa a trazer uma perspectiva. Eu vou vir falar agora para eles, tá? Viu, gente? Tudo bem? Cheguei aqui. Vamos lá, pode mudar. Vamos lá. Um simples porquê leva crianças e adolescentes ao futuro o tempo inteiro. Quem trabalha com criança pequena sabe, e lá no filme vai poder ver, que uma criança faz em média mais de 500 perguntas. Quem tem filho pequeno aqui, levanta a mão. Não deve você falar assim, por favor, meu filho. Alguém já sentiu isso? Por favor, deixa a mamãe. A cada mamãe, 50 centavos, nem vou falar R$1 para não dar inflação, né? Eles vão fazendo perguntas e perguntas e perguntas, porque é assim que a gente se apropria no mundo. A gente se apropria quando nós somos bons perguntadores. Mas a escola e os cursos que nós fizemos nos falou e mentiu que nós deveríamos ser o quê? Bons respondedores. Bom professor é aquele que tem a resposta na ponta da língua. É aquela professora que quando a criança faz pergunta retórica, né? Hoje um dia e todo mundo completa, é quase um jogral. Veja, não é isso que a gente precisa. Anotem aí. Bons momentos que você vai ter como estudante é quando você devolve pergunta. Não responde pergunta. Aí ele vai fazer assim para você. Você não sabe? Aí você já começa. Lógico que eu sei. Né? Mas você fala, eu já sei, mas você vai ter que saber. E como a gente pode saber disso juntos? Essa é a graça. É esse o processo. Então, você quer? Olha aqui. Eu quero. Aqui eu pego. Sou professora boa. Não nada. Eita! A gente prepara antes de fazer, não é? Antes do pai chegar na reunião, a gente está lá limpando a sala. Depois a gente faz a palestra. Depois, quando sai, a gente arruma as cadeiras e volta. E depois tem uma bucha. É isso. Essa somos nós. Então,
olha que legal, se as crianças, elas fazem um monte de perguntas, o sistema de aprendizagem acaba silenciando. Porque a gente tem tanta coisa para ensinar. E ontem eu estava falando num programa, e uma pessoa que estava assistindo o programa mandou uma pergunta, falou assim: ai, Cláudia, super legal, mas e o conteúdo? Quem já ouviu essa pergunta? Pelo amor da Santa Periquita, né? A gente, e olha, gente, vários amigos, professores da USP, você sabe o que eles falam? Muitos de nós, não passaríamos no vestibular hoje. E somos docentes dessa casa. Porque ele é seletivo. Vou dar um outro dado para vocês, olha que coisa interessante. Vocês já ouviram falar do ITA? Quem já ouviu falar do ITA? Levanta a mão. No ITA, é uma prova difícil, não é? E é o quê? É um curso de engenharia, não é? Esse curso de engenharia, quem passa no ITA, ele entrou, tá? Fez a prova do ITA, sem ter cursado 5 anos no ITA, ele na questão de competência de conhecimento, melhor do que a média dos engenheiros formados por outras universidades. Ele nem cursou o ITA, mas a peneira é tão grande, ele tem tanta situação de autorregulação de aprendizagem, que ele já está na média. Se pegar assim, faculdade C e D, e esse cara que prestou ITA e passou, ele já está com uma competência de conteúdo, de conhecimento superior a alguém que fez 5 anos de universidade. Então é muito desigual. É muito desigual o sistema. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que as pessoas retomem o processo criativo. Porque a gente fala, pô, mas eu tenho que dar isso. Aí vem aqueles batatão, né? Aí tem família que quer que tenha folhinha na educação infantil. Porque todo mundo na memória afetiva de aprender, acha que só aprende se tiver folha. A gente só aprende quando a gente usa isso. Com isso aqui. Não é só da massinha. Também da massinha, eu sou moderna, da massinha, com palito. Não. Tem que falar assim, por quê? Como? E aí é que vem o quê? Um bom educador que considera isso, faz o quê? Planeja. Então, quando a gente pensa em processo criativo, ele passa também pela nossa formação, pelo nosso estudo, né? Então, olha só, a gente vive nessa perspectiva do futuro o tempo todo, só que a gente também tem que estar conectado ao futuro. Gente, a pandemia foi sofrida pra gente, não foi? Né? Como chama aquele humorista que passou ganhando dinheiro pra caramba com a gente? Todo mundo lembra dele, né? Mas se eu perguntar, até o nome do Paulo Freire não esqueceram. Mal de Almeida, todo mundo recebe ela. Dá uma olhada, não é a gente? Né? Ele pegou um nicho, gente. Ele transformou a nossa vida numa situação caricata. Né? E a gente ri. A gente ri da gente. E quando ele fala que cabe todo mundo no Celta, porque a nossa vida é aquela, e ele fala que a nossa Leg sai andando sozinha, eu fico sofrendo. Ele fala, agora teve o enterro do EVA. Essa semana ele está falando que morreu da Power. Eu falei, não é possível. Como esse homem, de forma criativa, zoa com a nossa cara e fala da nossa vida até com leveza. Pode dizer assim, né? Ele e a Márcia, que eu sou louco para conhecer a Márcia. Né? A gente quer conhecer a Márcia, porque ela eu já sei. Então, olha só como a gente pode olhar para a gente de uma forma caricata, né? Porque ele tira aquilo, tira sarro da gente, mas ele fala que é da vida da gente mesmo. Ele fala da verdade que todos nós passamos. Muitos de nós vivemos aquilo todos os dias. Mas teve momentos que ele já falou com bastante seriedade, porque ali é uma crítica, né? Ele está usando o humor para fazer uma crítica. A gente tem que ler as entrelinhas que estão ali. A gente não pode, né, pão e circo. A gente precisa entender que ele está fazendo uma crítica
ao sistema educacional. Ele está dizendo, olha gente, é isso aqui. Eu gostaria que um dia ele não pudesse mais rir da gente. Né? Porque naquele momento que ele vai ter que fazer mais força para poder rir da gente, é porque a gente também se reinventou. É que a gente também está trabalhando numa outra perspectiva. Né? Então vamos mudar aqui, por favor? Olha só, quem concorda com essa frase? Não é legal? As crianças são as pessoas, os grandes inovadores do mundo. Vocês já viram criança tentar pôr roupa? Ou criativo, né? Ou criativo. Eles falam assim, não, eu vou escolher minha roupa. Você fala, não. Né? Quando eles colocam que eles vão pro parque, colocam o sapato pé de pato. Troca, que daí a gente tem que ficar passando esmalte, tem que colocar fita, para que não mude o pé. E quando eles vão lá, pegam pedra e começam a conversar com a pedra e pegam... Você fala, nossa, essas crianças não tem nada para brincar. Quem precisa de coisa estruturada para brincar é o adulto. Criança não precisa. Quem aqui conhece o trabalho da Renata Meirelles, Território do Brincar? Vai lá, gente, conheça o trabalho da Renata. Nós começamos o trabalho juntos quando nós criamos um selo que chamava Aqui Se Brinca. Lá atrás, eu, Renata, o time todo, estudando toda a parte de Reggio Emília, levamos os primeiros 100 educadores para a Itália, para poder ver. Nós fomos lá na Itália porque a criança brincar com cano, brincar com semente, né? Mas o que aconteceu? Aqueles professores começaram a pesquisar, a olhar para aquilo com abundância, não como se fosse o quê? Quando a gente fala o contrário de abundância a escassez. Quando a gente põe cano, bola, resíduo, a gente fala assim, nossa escola não tem nada. Pelo contrário, a nossa escola, ela pode estar possibilitando muito mais o processo criativo e inovador das crianças de quando a gente dá brinquedos estruturados. Brinquedo de plástico, né? É lógico, você vai falar assim, poxa, eu queria... sei lá, alguém, vamos pegar assim lá na época da nossa avó, alguém que morou no sítio, fazia boneca com o quê? Sabugo de milho, né? Fazia carrinho com o quê? Com a rodinha era a tampinha do refrigerante. Se você pega crianças lá no documentário No Território, eles fazem, as crianças no Nordeste, que tem uma área de matador, eles brincam com os ossos que sobram, quando tem ali a retirada, né? Osso de boi, o dente do boi, eles vão catando e vão brincando. Ai, coitadinhos. Gente, não é coitadinho. Que legal, eles têm mais direito à infância do que muita criança que está perto da gente. E às vezes as crianças que estão tuteladas conosco. Porque às vezes nós não estamos dispostos a estar com a criança no momento que ela está ali inovando, olhando uma situação muito diferente. Quer ver? Vamos mudar? Vocês sabiam disso, gente? E aí nós ganhamos um grande aliado para a nossa formação, que é a neurociência, né? Quando a gente começa a pensar que as crianças fazem mais sinapses, que é conexões, e eu, sinceramente, eu sempre penso, qualquer modelo educacional que eu pense, que eu vou organizar, um espaço que eu vou colaborar, eu sempre me inspiro na educação infantil, porque aqui tem menos amarras institucionais. Ninguém está vendo mesmo? Então a gente pode inovar mais na infância. Depois, todo mundo fala assim, já sabe ler? Já sabe contar? Já sabe fazer isso? Não sei o quê? Então, na infância é onde a gente pode mais usar. Eu fiz um projeto agora para ensino médio, todo inspirado na educação infantil. Porque lá a gente consegue fazer mais conexões. Não precisa ficar fazendo hora, aula, precisa? Não, eu preciso pensar conectando áreas do conhecimento para propor algo que também vai fazer a conexão com áreas do conhecimento. Se eu me fragmento, a experiência que eu vou dar para o outro também é fragmentada, né? Então eu preciso reaprender, aprender para poder criar essas conexões. Pode mudar? Gente, o que o Bill
Miguel falou aqui? Quem pode ler para mim? É legal ser pequeno, porque você aprende mais rápido. Isso. Olha o que o Miguel falou. O Miguel tem razão? Sim. Será que aprende mais rápido? O que o Miguel queria dizer com isso, gente? Criança tem menos filtro social. Ainda não tem nenhum. Então, o que acontece? Não tem medo de errar. Alguém aqui já tentou aprender uma outra língua, já adulto? Ai, não é uma tragédia? Não é uma tragédia? Não pode sentir, tá me sentir vergonha. Não, então, não é? Aí você vai falar que a pessoa fala... Você fala, deixa eu tentar desse jeito. Porque nós temos uma coisa que é, eu sempre acho que o outro está me julgando. Eu sempre quero dar uma coisa que é melhor. A criança, eles fazem essa coisa e empurram com o outro e está tudo bem. A gente tem mais filtro. Então, à medida que você cresce, você vai tendo filtro social, fica mais difícil aprender. Então, a ousadia, andar é uma ousadia. E ninguém aprende na escola. Falar é uma ousadia, né? Ontem eu estava conversando com uma professora da UFD, especialista em Libras, né? Para toda a área dela de doutorado, com a questão de Libras, a gente estava falando. Vocês viram que tem um movimento de pais ensinando Libras para bebês antes da formulação da fala? Olha que sensacional! Gente, os bebês estão aprendendo Libras, eles já vão crescer bilíngues. O povo surdo, né, que está aqui, às vezes é mais importante a gente aprender Libras para ser um espaço inclusivo do que aprender inglês. Porque a possibilidade de eu viver com alguém da comunidade surda, do povo surdo, é maior do que eu viver com alguém que vai falar inglês na sala, na escola, vai viver. Qual é a maior possibilidade? Entenderam? Olha, mas quando que a gente para para pensar nisso? Então, quando ele diz, quando o Miguel, ele traz um recado para a gente, não é mais rápido. Na realidade, é sem filtro. Então, quando uma criança se expõe, o processo criativo é quando eu posso dizer, falar alguma coisa, e eu gostaria que vocês também pudessem guardar isso aí. Será que o ambiente de aprendizagem que eu estou mentorando é um ambiente seguro? Ambiente seguro não é se tem porta e janela, é se a pessoa que está ali se sente livre para poder se expressar e não ser julgada. Eles vão crescendo, quando você faz a pergunta na escola, o que eles sabem fazer? Nunca vai abrir a boca. Nunca mais, juízo. E você fala, O menino riu de mim. aí o que você fez? Nossa, não consigo. Travou. Não consigo mais. Vamos tirar esse menino dessa sala? Vamos levar para outro lugar? Né? O que a gente precisa? A gente precisa criar ambientes seguros de aprendizagem. O que é um ambiente seguro de aprendizagem? Será que as crianças conseguem se expressar? Gente, vamos lá. Nós estamos numa reunião de professores. Não precisam se expressar agora, tá? Nós estamos numa reunião de professores. Aí a gente vai. Aí tem aquela que vai falar. Seja paciente. E a outra que não chegou na reunião fala assim, você vai ver quanto tempo vai demorar para poder criar tumulto, né? Não podia. Então assim, as pessoas, elas vivem em cima do quê? Do julgamento. Isso faz com que a gente não tenha um ambiente seguro nem de trabalho e nem de aprendizagem. Porque nós deveríamos nos apoiar para aprendermos, sermos educadores, modeladores sociais, que pudessem ser inspiradores para as crianças e jovens que vivem conosco. Olha que momento crítico que a gente está vivendo. E tem coisa acontecendo, e tem escola falando, tem que dar conteúdo. Você fala, não, peraí, está acontecendo um monte de coisa na vida. Não, eu não posso parar para poder falar da vida, porque eu tenho a página para cumprir, porque senão o pai fala, eu paguei a cochila. Então, do que a gente está discutindo? A gente está discutindo a relevância. E tem uma frase que, para mim, é importante, primeiro, tese de mestrado, doutorado, pós-doc. A escola não muda
porque a sociedade não deixa. Ninguém vai para um hospital que o médico chega, pega uma taquarinha e fala, senta aqui, minha senhora, deixa eu pôr a taquarinha no seu joelho e ver se vai ter reflexo. Todo mundo quer no hospital que faça ressonância magnética. Né? Todo mundo quer no hospital que o homem não fica fazendo puf, puf, puf. Nossa, não quer mais assim, põe no dedo. Aperta aqui um negocinho moderno. Mas todo mundo, o pai chega na escola que você não tem carteira, isso, aquela bagunça. Ah, isso aqui não é sério. Ah, a professora não encheu a lousa, o caderno tá... Então, vejam o quão a memória afetiva de aprendizagem tem tolhido a coragem de muitos lugares de alterar a sua prática pedagógica. Eu estou equivocada? Pode discordar de mim, tá, gente? Eu gosto quando discorda de mim. Né? Então, o que nós precisamos? Que o Miguel seja representado todos os dias. Que a gente converse, crie pactos com as crianças e com os jovens, que é um ambiente onde todo mundo tem o direito de se expressar. E todos vão acolher o que você trouxe. Na zona de aprendizagem proximal, a gente já aprendeu isso? Não é conhecimento prévio? Quanto de tempo a gente investe entendendo o que eles já sabem? Outro dia eu peguei um planejamento de uma professora e estava lá, eles vão aprender até 10. Eu não aguento mais falar isso, eu já estou no século XXI. O menino mora na casa que é 345. Por que vai aprender até 10 na escola? Quando que ele vai chegar nos 300, gente? E ela está lá, não, eu vou ensinar até 10. Eles vão saber 10. Vai ser louco. E aí? Então, a gente precisa, ver se quantifica, ver se tem a representação. Tudo isso faz parte, mas para isso a gente precisa estudar. Se a gente não estudar, se a gente não se organizar, não vamos conseguir fazer com que o Miguel considere que aprende mais rápido. Porque tem o seguinte, o Miguel falou isso, mas tem criança que vai para a escola e fala assim, não, muito chato. Não quero mais lá, muito chato. Não tenho o que fazer. Não me sinto desafiado. Porque é o quê? É revisitar o ontem. Olha só, a gente vive com o amanhã e a gente só entrega o ontem. A gente entrega todos os dias o ontem para o futuro. Cruz credo. Né? Vamos mudar? Lembra que eu falei da questão da média de perguntas? E essa questão, né? O sinal de interrogação está na maioria de suas frases. Esta é uma evidência importante. A criança vem e fala, por que que... E eu estou achando que ele fala, por que que o seu cabelo está branco? Por que o meu pai está sem cabelo? Por que você usa óculos? Por que o céu está escuro? E ele faz perguntas que muitas vezes a gente não sabe responder. Porque a gente perdeu aquilo que eles ainda têm. Mas que nós, com muita competência, vamos tirar até os 17 anos de escolaridade. Que é a criatividade, a espontaneidade e a curiosidade. Nós passamos 17 anos tirando isso. Aí tem que fazer lá o curso com o Murilo Gun. Vai fazer o curso Cri-Cri-Cri. Já fizeram? Então, tá de graça. Tá de graça, curso Cri-Cri-Cri, que o Murilo fez exclusivo para professores, pais. Tem, assim, é muito legal, de graça, na internet. E o Murilo abriu todos os cursos de criatividade e dá para passar para as pessoas, né? Então, se uma criança faz em média 300 perguntas por dia, como que a gente vive com isso? Se eu só pergunto aquilo que está no conteúdo, o que tem que ser cobrado, não o que tem que ser vivido. E aí a gente fala que desejamos que o Paulo Freire esteja presente nos nossos dias. Paulo Freire falava do quê? A função social da aprendizagem. Quantos de nós, quando vamos organizar um planejamento, olhamos para ele e falamos, tem função social? Isso que ele está aprendendo? Ontem, gente, foi muito engraçado. Os dois apresentadores do programa lá, do Entre Famílias, que eu estava participando, sabe o que fizeram? Para humilhar, né? Foi para humilhar os dois coitados. O produtor do programa colocou 2 perguntas.
e falou assim, e eles falaram, Cláudia, vamos pôr 2 perguntas. Eu falei, ai, gente. E olhava para mim como se eu fosse enciclopédia. Você sabe a resposta? Gente, só porque eu sou professora, eu tenho que saber essas respostas. Colocaram uma fórmula e pediram para eles responderem. Eles, lógico, não sabiam. E colocaram, não, o menino acertou, o Lucas acertou. E a segunda era de biologia. Eu sabia por como que, eu falei, eu fiz o quê? Sinapse. Eu falei, deixa eu usar aqui o repertório e me dar um grudo daquilo. Dei um chute, né? Chute. Mas também não sabia. Aí eu falei, imagina a gente ter que estudar para a prova. E não estudar para aprender. Porque a gente não tem que estudar, a gente tem que aprender, né? Então, quando a gente olha para essa média de perguntas, eu tenho que potencializar essas perguntas. E isso é a coisa interessante. As crianças são repletas do quê? De porquê, o quê, sabia? Eles não podem fazer sabia para vocês? Sabia? Como se fossem as pessoas mais sabidas do mundo. E são, né? Você sabia? Porque daí ele quer contar vantagem, uma coisa que tem. Ai, gente, hoje houve um negócio todo dia era assim. Miologia. E a mãe falava assim, mas o que é miologia? O que você quer? Eu quero que você me diga que eu estou bonito. Miologia. Ele não sabia, ele falava miologia. E a mãe, miologia. Ela, mas o que você quer que eu diga? Ele, eu quero que você diga que eu estou bonito. É isso, gente. As coisas não estão constituídas. As coisas são aprendidas. E elas só são aprendidas quando elas são genuinamente desejadas. Vocês viram o que vocês fizeram quando eu falei? É isso que a gente tem que fazer com que eles sintam quando a gente está falando. Que eles ficam assim, o tempo todo. A gente está aqui fazendo amicagem, estudou, fez tudo isso. E ninguém faz, que droga, né? Então, a gente tem que, eu sempre penso que uma criança que acorda, final de semana e fala assim, hoje tem escola? Vocês já viram que eu falar isso? Hoje tem escola? Quando eles falam isso, você já viu um adolescente falar, hoje tem escola? Alguém que trabalha, tá todo mundo escrevendo hoje lá no Facebook o quê? E no Instagram? E no WhatsApp da família? Sextou, adiantar! Todo mundo é criativo pro sextou, mas ninguém é pro segundou. Gente, segundou! Né? Ninguém escreve segundou. Porque muitas vezes não tem motivo para estar naquele lugar. Aí, dá-lhe Diogo Almeida, piadinha que eu vou dar pro Diogo. Né? Então por que, o que sabia? Tudo que uma criança faz termina com interrogação. E nós deveríamos fazer muitas interrogações para as crianças. Encher de interrogação. Porque daí vai fazer com que ela busque isso. Isso é preservar criatividade e imaginação. Vocês lembram do mundo de Bob? Já contaram a idade que tem. Porque às vezes você vai falar, né? A gente ainda fala, a ficha caiu. As crianças vão dizer, ficha caiu? Agora eu estou levando e mostro o orelhão. Para entender a piada, né? Porque é isso. As crianças estão vivendo ainda o pensamento concreto. Então, quando a gente fala coisas, elas vão junto com a gente. Nós somos todos bons contadores de história. Essa história de storytelling, é bonito? A gente já faz isso há anos, gente. Quando a gente senta com as crianças, pega um bom livro, ou conta uma coisa, ou ouve, a gente está fazendo storytelling, né? É bonito o nome em inglês, mas o que a gente faz? A gente tem uma narrativa, a gente precisa estudar como se conta boas histórias, porque bons professores são aqueles que contam boas histórias. Por que a gente sentava e ficava ouvindo os causos? Eu não sei vocês, mas eu amava ouvir causos de terror, de fantasma, que minha avó contava. A gente aprendia com o quê? Com os nossos avós. E aí punha a vela, fazia aquela coisa toda. Aí quem ia pro quintal? O banheiro era lá fora. Mas não ia, fazia uma caça, não ia. Por que era tão legal? E que faculdade a nossa avó fez? A da vida. Né? Não tem storytelling, né? Da minha avó.
Mas ela fez algo porque ela desejava estar com a gente. Ela tinha afeto por nós e ela queria criar memórias. Então, toda vez que você quer criar memória afetiva, você vai ter que fazer o quê? Se doar genuinamente. É isso que vai fazer com que você construa memórias afetivas de aprendizagem. Porque se eu pedir para vocês, gente, aí vai, faz uma coisa bonitinha, fecha o olho, tal, todo mundo vai ter uma história muito legal de alguém que marcou a vida, mas uma história muito ruim também, no espaço escolar, ou não? Vai ter. Então, que sejamos as boas memórias, né? Essa é a história. Vamos mudar? Vocês vão me dizer no horário que se vocês deixarem, fica aqui também. Vamos mudar. Muito bem, olha só. A água do mar é salgada, a água do mar é azul e o sal é branco. O desenho que eu faço não sai do jeito que eu quero. Por que não sai do jeito que eu quero? Eu imagino um negócio, mas sai outro. O sol se esconde, por que meus olhos choram? E a minha barriga ronca? Qual curso de pedagogia ensina isso pra gente? Mas a gente pode, metaforicamente, conversar com as crianças sobre isso. Por que você acha que a sua barriga ronca? Aí eu falo assim, porque tem um bicho lá dentro. Pode ser. Aí eu falo assim, ai, porque eu tenho fome, eu vejo que o meu cachorro faz o mesmo barulho na barriga dele, né? Porque meu pai, quando dorme, escuta isso lá no quarto, não é a barriga, né? Então, como que a gente consegue... Isso não está no livro didático. Está no livro didático, gente? Graças a Deus. Vamos lá. Né? Aí, olha o que ele pergunta. O que é dúvida? O que é dúvida? O que é felicidade, amor, reclamar, fanático? O que é? Como que a gente explica o que é? Dá para pegar isso, gente? Dá para materializar? Há muito pouco tempo a gente vem discutindo sentimento dentro do ambiente de aprendizagem. A gente não falava. Parecia que aprendia por osmose. Você aprende o que você vive, mas eu estou lá para dar o conteúdo. Mas o conteúdo não te deixa frustrado, não lida com o erro. Tudo isso é sentimento ao aprender. E nós não lidamos com sentimentos para aprender. Às vezes a criança faz birra, não faz? Ou você tem uma outra situação de constrangimento e a gente não cria um ambiente seguro para poder falar sobre isso. Esse é um processo que vai ajudar a preservar a criatividade e potencializar o desenvolvimento humano, não é? Vamos lidar? Olha só, você sabia que o raio é um choque voando? Isso são definições de criança, tá, gente? Eu não inventei nenhuma, tudo foram eles que disseram. Que as mães não sabem que estão grávidas, é o médico que avisa elas? Essa é mais ou menos. Eu acho que isso foi uma mãe que falou. Não sabia. Que a alma é uma coisa que fica dentro do coração. Gente, isso é de uma profundidade, de uma filosofia, né? Que tem bebês que nascem por outros lugares perguntando para a sua mãe, né? Os bebês nascem todos pelo mesmo lugar? Mais ou menos, né? E que o planeta é uma bola cheia de países? Você acha que algum geógrafo definiu desse jeito? Mas essa é a graça. É que a gente não fica assim, não, o que é isso? Que é bola cheia de países? Quem falou isso pra você? Peraí que eu vou pegar no livro. Acabou. A gente deixou de ser seguro e nós fizemos o quê? Ditadores. Né? Respondedores. Mas não tem uma coisa certa? Tem. É lógico que tem uma coisa certa. Tem uma que não é certa, é convencional e aceitada hoje. Porque tudo pode mudar. Até semana passada era dia do índio, não era? Até semana passada era dia do índio. Aí virou o quê? Dia dos povos indígenas. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma atualização histórica do que eu estou vivendo, ou não? Eu preciso pensar. Aí não dá. Eu lembro que tinha época que o dia do coelho, o dia do índio era perto, saía a criança com a tanguinha e com o dente. Sai mais rápido, dei conta dos 2 dias, né?
Então, a gente precisa entender, ó, tem gente rindo porque já pode. Eu nem vou contar, né? Pode mudar. Olha o que o André, de 5 anos, falou. Vamos lá. Tá dando pra ver? André, desconfigurou. André está dizendo o seguinte. Foi perguntado para o André, qual a sua cor preferida? Minha cor preferida é a colorida. Trate de criar a colorida, porque a cor preferida do Andrés é a colorida. Aí eu vou dizer para ele, Andrés, não existe a cor colorida. Ou você escolhe vermelho, amarelo, azul ou branco. O máximo tem um roxinho ali, né? Porque a gente também não tem nuances. Se nós não somos pessoas que temos nuances, a gente não vai conseguir modelar nuances. E isso é muito necessário. O que a gente tem falado bastante? Flexibilidade cognitiva, não tem? Flexibilidade cognitiva, né? A gente vai ter que lidar mais com talvez, mais com pausa. Processo criativo, inovação, preservação de criatividade é ter mais pausa, não é acelerar a criança. A gente não é buffet infantil que fica lá, né? O monitor. Não! A gente tem que ensinar pausa. A gente tem que ensinar a respirar. Você já viu criança aprender a respirar? Agora é outra coisa. Nem a gente presta atenção na nossa respiração, a gente acha que é um ato, né, involuntário. É involuntário? Pensa, né? Você precisa pensar para respirar direito. Você é igual dirigir, né? Você no começo você não presta atenção, depois você vai automatizando. Mas você precisa parar. Quando tem gente que fica muito nervosa, para de respirar, vocês perceberam? Você fala, presta atenção na sua respiração. Quando tem criança que está muito agitada ou está chorando, não fala assim, para. Você fala, presta atenção na sua respiração. Olha, põe a mão aqui, deixa eu te pegar. Você não toca? Não toca para acalmar? Não toca? É isso que a gente precisa fazer, né? Pode mudar, por favor? Olha só, isso é um dado científico e é um dado muito triste e que nós precisamos saber para mudar o dado, né? Crianças com maior nível socioeconômico, elas ouvem 48 milhões de palavras em média, enquanto crianças que vivem em famílias menos favorecidas ouvem apenas 13 milhões. Isso significa repertório. Onde que nós podemos ajudar? Com programas conscientes para desenvolvimento do quê? De repertório linguístico. Vocabulário é leitura. É ouvir história a criança pequena. Ele precisa ampliar o repertório. Pais que têm, né, às vezes instrução, que podem ter direito a acesso a livros. Por isso que os programas de literatura parar todos os dias. Vocês estão entendendo? Todos os dias devemos ler para as crianças. Todos os dias. Se a gente fizesse isso com muita consciência, nós ajudaríamos a mudar isso na nossa rede. Nossa unidade escolar vai fazer o quê? Vai ter um programa e nós vamos ler todos os dias para os crianças. Mas não é assim, que droga, não é isso. É ler, é contar, é fazer a criança se apropriar, porque nós podemos sim mudar esse dado. O nosso município conscientemente, eu não posso? Minha diretora não quis, mas eu que sei que eles são desprovidos, eu posso mudar essa realidade, eu posso repertoriar as crianças. Isso com o quê? Leitura. A gente tem isso aqui. Eu li tal livro. Poxa, deixa eu ver quem que ganhou o Jabuti. Quero fazer boas curadorias? Deixa eu ver aqui, leituras. Tem a Taba. Vocês conhecem a Taba? Taba, entra lá. Tem clubes de leitura, de material de leitura infantil, que eles fazem curadorias. Várias pessoas, elas indicam. Não é qualquer literatura, mas são literaturas que ganharam prêmios, que foram analisadas por especialistas de literatura infantil. Aí você fala assim, quantos livros de literatura
literatura infantil de qualidade minhas crianças tiveram acesso esse ano? Essa é uma boa pergunta. Quantos livros de literatura infantil de qualidade literária eu consegui entregar para as crianças que viveram comigo esse ano? E tem uma coisa, o mesmo livro a gente vai ler quantas vezes? 200. Porque ele fala assim, lê aquele, de novo, lá na história do de novo. E é isso, gente, a gente pode mudar, porque repertório é um apoio para o processo criativo. Pode mudar? Olha só o que o Lucas de 3 anos falou. Quem pode ler o que o Lucas falou? Uma pessoa só. Lucas, pede para a Tônia que tire o caroço da carne. Ele está se referindo ao osso. Ele não sabia a palavra osso, mas ele sabia que a fruta tinha caroço. O que ele fez? Uma relação, se apropriou da relação e resolveu o problema. Ele não queria comer o osso, porque ele sabe que caroço ele não come. Olha que sensacional. Então ele fala, tira o caroço da carne para mim. E aí o que a família vai dizer? Ah, você quer que eu tire o osso? Isso aqui, Lucas, é osso. Osso, muito prazer, Lucas, muito prazer, osso. A gente pode criar dicionários vivos com as crianças nas salas de aula. Olha, uma coisa que a gente não sabia nomear. A gente não sabe o nome disso. Vamos colocar lá, vamos colocar um objeto, vamos trazer um objeto, vamos dar um nome para o objeto, vamos falar sobre esse objeto. A gente pode entender quantas palavras novas as crianças conseguiram ter acesso e usar a empregabilidade social com a gente. Algum livro que vocês leram, já falaram para vocês criarem um dicionário de coisas que as crianças não sabem o nome? Porque nem todo mundo está preocupado na educação com função social. É um que copia o outro, que copia o outro, que copia o outro. Eu não aguento mais que ele fala assim, eu, meu bairro, minha cidade. Eu tenho ódio. Eu falo, não aguento mais. Por que criança tem que aprender assim? Quem falou que tem que aprender assim? E se você pegar todos os livros, tem uma convenção. Eu, meu bairro, minha cidade, meu estado, né? No país a gente não chega. Ontem, gente, eu até falei isso no programa. Quem aqui já ensinou para os alunos o número do SAMU? Nós vamos parar e nós vamos explicar o que é SAMU. Nós vamos trazer. Acabou. Acabou? É a pilha? Vocês estão me ouvindo? Agora tem. É? Ah, então. É o outro. É o outro? Ah, tá bom. Entendeu? Gente, até aqui da casa. Né? E aí, veio um médico do SAMU. A gente tinha o Pedro, que estava lá, que era filho de uma das produtoras. E aí a gente estava falando, vocês sabem que mais de 50% dos casos que o SAMU recebe são crianças que estão com seus avós, e os avós passam mal, e são as crianças que lidam? Meu pai, em que momento do nosso planejamento está assim, vou ensinar para as crianças o número do SAMU? Quantos de vocês sabem o número do SAMU? Nós moramos numa estrada, a gente pega Raposo. Se acontecer alguma coisa, a gente sabe o número do SAMU. Não adianta ter plano de saúde, porque quem vem acudir a gente é o SAMU e leva para o hospital de Cotia. Você pode ter o plano que você quiser, não, lá que você vai parar. E você vai ser bem atendido. Porque não, eles lidam com coisas do dia a dia, então eles estão muito mais prontos para acidente, para essas coisas, do que muitos outros hospitais. Então, olha só, o SAMU tem um número, e
Isso é uma função social da aprendizagem. Aprender o número do SAMU. Mas não vai falar assim, olha, eu fui lá fazer uma palestra, agora eu vou dar o número do SAMU para as crianças. Agora eu vou mostrar aqui o que vai acontecer com a sua avó. Não pode ser assim. E foi a Cláudia que mandou. Não fale isso. Acabou minha carreira. Né? Então, a ideia é o quê? Gente, existe lá, leva o SAMU, faz uma simulação, põe lá, criança ama esparadrapo e... como que é? Band-aid. Eles amam band-aid. Fala sobre isso, fala sobre o dodói, explica que existe um número, põe isso, faz um cartazinho, deixa no lugar da casa. Isso é função. Você já tinha parado para falar do número do SAMU para criança? Adolescente, adulto, é só na hora que o carro aperta. Hoje, se acaba a bateria do celular, eu consigo ligar para alguém? Porque eu não decorei o número. Eu não sei, estou pelado. Tem que achar uma tomada, né? Porque eu não lembro o número da minha mãe, não lembro de ninguém. Porque eu tirei isso da minha... Do ponto, eu tenho que ter um número anotado no papel dentro da minha bolsa. Vocês já pararam para pensar nisso? Aí tem gente assim, né? Vamos lá. Eu sei que está acabando. Gente, a Maria Luísa, após voltar de uma viagem para comemorar seu aniversário, Maria Luísa disse, eu fui viajar com 4 anos e voltei com 5. Né? Olha que sensação. Que delícia poder viajar com 4 e voltar com 5. Depois a gente vai fazer outras histórias. Eu, né, acabei de fazer 55 essa semana. Fui viajar com 54, voltei com 55. Tem uma diferença com Maria Luísa, mas foi tão bom quanto. Vamos lá? Pode mudar? Olha só. Especialistas em futuros, por que eles são especialistas em futuro? Porque eles têm tudo isso aqui. E vocês não precisam me dizer, mas eu queria que vocês pensassem sobre isso. Quantos de nós não perdemos o desejo e somos questionadores? Que não é cri-cri, tá? Tem gente chata e tem gente questionadora, né? Tem uma diferença aí. Isso dá uma outra palestra. Então, o que é ser questionador, contestador, perguntador, atento, curioso, sagaz, observador, empático, colaborativo e tecnológico? Porque a gente fala, eles são uma geração tecnológica que está vivendo com uma turma analógica. Não é verdade. Eles são nativos digitais. Também não é verdade. Tudo depende do que a gente está fazendo. Eles são touch. Você já viu criança na frente da televisão tentando fazer isso? Com a mãozinha? Né? E nós precisamos trabalhar, e aqui é presença. A criança tem muita presença. E isso aqui é distração. Né? Distração. Todo mundo sabe que acesso à tecnologia para crianças muito pequenas, não é tecnologia, tá, gente? Estou falando TikTok, essa coisa toda que é a chupeta eletrônica hoje, né? Antigamente se colocava televisão e filminho na escola para distrair. Hoje vocês dão um iPad, mas a gente precisa saber o tempo, porque o tempo de exposição à tela, criança pequena, é a mesma coisa do efeito de cocaína. Você daria uma carreira de cocaína para uma criança de 3 anos cheirar? Vem aqui, ó, dá uma cheiradinha. Mas a gente quer ficar tranquila no almoço, no restaurante. Já até leva uma capa bonita para dizer que a gente é boa mãe. Não é, gente. Não dá para. O efeito do tempo de exposição à tela, essa é uma coisa que a gente precisa estudar. Porque não é que é nocivo. Tem que ter tempo regulado, tem idade para estar, né? A gente tem que prestar muita atenção nisso. Vocês concordam? Isso são coisas que a gente precisa ler. A gente precisa pensar crianças muito pequenas, né? O quanto maiores, quanto
Porque escolas que falam, eu sou tecnológica, pegaram o livro e colocaram digital. Ele fica o tempo todo com o negócio parado, mas é um livro, só que é digital. Aí vem o WhatsApp, aí vem o TikTok, a distração está o tempo inteiro ali. Por isso que a gente precisa mudar a forma de trabalhar. Pode mudar? Mas também tem um preço, tudo isso que a gente está vivendo. Eu não sei se vocês concordam. É uma geração que não lida bem com frustração, né? Eu quero, eu tenho. E a gente vai ter que ensinar a lidar com frustração. Desejam uma felicidade eterna, né? Você fala para o pai assim, o que você quer na escola? Pega um papelzinho no mesmo e fala assim, o que você quer desejar para o teu filho? Que ele seja feliz. Ele fala, quer fazer outro? Porque aqui ele vai brigar, aqui tem os iguais, aqui o outro vai catar o brinquedo dele, aqui as meninas são futriqueiras, vão fazer fofoca, vai criar problema, vai cair, vai machucar. Então não tem felicidade eterna. Eu não sei quem inventou isso. Você tem momentos felizes, é isso que a gente precisa dizer. Momentos felizes, momentos de frustração. E tem que lidar com consequência, está dentro do processo. Não gostam muito de regras, preferem combinados. Né? E nós precisamos ser um espaço de regras. Estudar essa questão de regra dá o quê? Estabilidade para a criança. Rotina estável, lembra? Processo criativo precisa de rotina estável. Precisa saber, todo mundo, nós vamos chegar, vamos fazer isso, isso, isso. Vocês sabem que crianças autistas precisam de rotina estável, né? Não pode mudar, um negócio que não é legal. Você vai narrar para ele, nós vamos sair de casa, nós vamos fazer isso dá uma... E ele espera, né? Criança não é diferente. A autista e a não autista precisam de rotina estável. Nós precisamos criar uma rotina, publicar essa rotina, porque isso faz com que desenvolva o quê? Autonomia. A gente finge que a escola trabalha autonomia, mas o tempo todo vai escovar o dente, pega seu brinquedo, faz não sei o quê. A gente não vai fazendo com ele e demonstrando como se faz. Eu falo, pega o brinquedo, eu tô aqui. Pega o brinquedo, vai pro parque, brinca com a areia. Mas eu não estou fazendo junto. Então eu não estou modelando um comportamento, né? São imediatistas ou não? Eu quero. Peraí, calma. Não, é agora. Então, trabalhar o tempo de espera, mas também não é uma eternidade, tá, gente? Trabalhar tempos de espera é importante. Por isso que é bom cozinhar com criança. Coisas que tenham que secar, né? Coisas que tenham que fazer, porque esse tempo foi tirado da gente. São superficiais, porque tudo que a gente sabe. Agora vocês viram que tem uma nova profissão, né? Tudólogo. Tem gente que fica vendo o TikTok o dia inteiro e sabe de tudo, mas não sabe de nada, porque só sabe contar até a metade da página. Você perguntar com mais profundidade, não sabe. Então nós estamos. E esse JEP, como chama esse negócio novo aí? JEP técnico, né? Isso. Como é? Chat GPT. Vocês sabem que nós estamos com problema com isso, né? Você nem sabe o que é isso? Muito bem, vou explicar. Bem-vinda. É o seguinte, é uma tecnologia, né? É como se fosse, aí depois você vem aqui e explica melhor, tá? Vocês que são os caras da tecnologia. O que aconteceu? Eles juntaram várias informações e criou uma inteligência artificial, né? Inteligência artificial que juntou. Aí você fala assim, preciso de uma apresentação sobre infância. Eles montam para você. Eu queria fazer que você analisasse meu artigo, meu texto que eu fiz para a reunião. Ele vai fazer correção do seu texto. É maravilhoso. Só que o que a gente tem discutido? Ele só vai ser bom para quem tiver profundidade de conseguir fazer a pergunta certa. E para fazer a pergunta certa, eu tenho que ter o quê? Repertório. Essa geração está lendo menos, eles são mais superficiais. Então, a inteligência artificial, para
Se a gente não cuidar, a gente não vai saber fazer as perguntas certas. Então, anota aí, chat GTP. Anota e depois coloca o flipchart aqui, que também eu estou sentindo falta do flipchart aqui. Aí anotem isso, entrem lá, tem um monte de gente falando sobre isso, que é inteligência artificial. E aí vocês vão ver, tem o Watson. Os meninos vão mostrar para vocês depois, porque eu preciso ir embora, que está na hora do trabalho. Né? Aí muda aqui. Vai olhar isso aí que vale a pena. Pode mudar. E são menos resilientes. Desistem muito rápido. Né? Então você fala, não consigo. Não, mas tudo bem, não precisa ser agora, mas vamos lá, amarrar o tênis, vamos colocar a sua meia. A gente, na velocidade do mundo, está fazendo tudo isso por eles estão perdendo oportunidades importantes. Situações novas que a gente está vivendo, né? Dentro de tudo isso. Sexualidade, né? É uma coisa que para a gente é muito nova, eu exemplifiquei aqui com o poliamor. Discussão de gênero, que hoje você tem nome social desde a educação infantil, né? Isso tudo a gente tem discutido. Formas de lidar com o corpo, né? Forma de aprender, forma de se comunicar. É uma geração mais vegetariana e vegana, né? Tem menos consumo de carne, consciência planetária, o maior número de cirurgias plásticas estéticas, principalmente nas meninas, nariz, busto e orelha, com 15 anos, isso são os presentes que elas têm pedido. Forma de lidar com diversidade, velocidade e participação em rede. Eles aprendem em rede. Então eles estão conversando aqui, eles já têm um amigo lá no Paraná, no Rio Grande do Norte, e isso tudo a gente precisa também ensinar o quê? A lidar com o que e não precisa estar na novela, né, gente? Tudo que vai para a novela é para disseminar. A gente precisa da novela ainda nesse país para disseminar coisas que são de utilidade pública, né? Pode mudar? E padrão, né? Então, padrão. Tecnologia digital é um padrão. Então, as crianças reconhecem, eles sabem o que é isso. Se você mostrar um livro, talvez eles não saibam. Mas no celular, eles vão saber. Impacto ambiental, eles são bem preocupados com isso, né? Déficit de natureza, tem criança que não sabe cair, e a gente precisa ensinar, por isso tem que ter desafios corporais, porque isso também apoia o processo criativo. São menos hábeis corporalmente, então a gente sabe que as crianças se machucam mais, menos intimidade com escrita e mais voltados para a imagem e oralidade, então é outra coisa que tem que ser investida. Maior qualidade de leitura visual, eles são o que nós chamamos de multiletrados, então às vezes a gente não usa recursos diversos para esse processo, e sem dimensão do público e privado. Porque como eles nasceram, né, estão com essa questão da tecnologia, eles postam coisas sem entender o que é público e é privado. Isso tem que também aprender na escola, o que é público e é privado, né? E não existem conversas difíceis e tabu. Pode falar. Às vezes eles falam as coisas cabeludas e falam, quem te disse isso? Vou lá pegar o pescoço. Muito bem. Pode mudar? E aqui é a Isabela, né? Durante a leitura de uma história em que discutiu o destino da personagem, uma criança sugere que ela será adotada. Então algumas crianças perguntam, o que é adotado? E a Isabela responde, prontamente, adotar é quando você escolhe um filho para ser seu e morar na sua casa. Essa é uma conversa tabu em outras gerações, que hoje a gente sabe que podem ser conversadas com as crianças, isso faz total diferença no processo, né? Então é muito importante a gente estar pronto para isso. Pode mudar? Para viver com um futuro emergente, nosso maior exercício, né? Eu falei do meu, é ter uma escuta genuína, ter vínculo, que é o reconhecimento da competência do outro, que é o que a gente fala. Eles têm que olhar pra gente achando que a gente é sabido, sabe? Nossa, ela é tão sabida. Não tem gente que a gente fala, nossa, é sabida, né? Gosto de conversar com ela. Tem que ter uma experiência de troca. Quanto maior a interação, maior será a aprendizagem. Uma flexibilidade de pensamento e qualidade dos questionamentos para ter um repertório colaborativo. Vocês concordam? Isso aqui tinha que estar colado no vidro do banheiro, para a gente ver, quando a gente cria os nossos planos de aula, se eles estão dando conta disso.
né? Se isso se faz, a gente diz que é mãos, né? Mão na massa, mas cabeça ao centro. Pode mudar? E a Nina disse o seguinte: os carros tinham que voar para as ruas ficarem livres só para as bicicletas. Essa vai ser secretária. Pode contratar, né? Pode mudar? Muito bem, acabou. E aí, gente? Eu tenho uma professora querida que ela diz o seguinte: conversa boa é conversa que a gente consegue levar daquela porta para fora. A gente vai em congresso que ganha livro, que ganha bolsinha e bloquinho de anotação, e a gente anota um monte de coisa, mas a gente não leva depois para o dia a dia. Tem alguém aqui que ouviu alguma coisa e que sentiu que dá para fazer isso com as pessoas com que vocês vivem? Levanta a mão para mim. Ai, que legal! Olha! Quem pode contar alguma coisa que ouviu aqui e falou: eu acho que dá para levar isso lá para a minha escola? Dá para pensar isso na minha escola? Diga, qual é o seu nome? Márcia. Diga, Márcia. Eu achei interessante você estar falando do SAMU, que realmente é a nossa preocupação, mas a gente acha assim, né, a preocupação do adulto, mas a criança tem que saber. Isso. Por conta do que tem acontecido, essa questão da violência nas escolas, então os policiais estão fazendo ronda na minha escola todos os dias. Uhum. E aí chegou um diferente lá, que ele era muito grande, uns 2 metros de altura, e entrou, e aí as crianças do maternal estavam saindo do refeitório, ficava todo mundo olhando assim pra ele, né? Uhum. Aí a professora falou assim: não, ele é policial, ele veio para cuidar da escola. Aí veio uma menininha de 3 anos e falou assim: é você que faz a nossa segurança? Desse tamanho. Desse tamanho só podia ser. Desmontou. Aí ele queria saber quem ela era, aí ele falou qual era a importância. Então, assim, ali no corredor ele acabou dando assim, praticamente uma aula ali, né? E eles gostaram muito. E eu acho importante essa questão do SAMU, do bombeiro, da polícia mesmo, a gente explicar isso para as crianças. A gente às vezes se perde, a gente se preocupa tanto com outras coisas, e isso é fundamental, isso é imprescindível. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: imprescindível é isso que a gente está fazendo aqui. É ter pausas para aprender. Porque se a gente não se reunir para discutir coisas como essa, a gente também acaba perdendo essa oportunidade. Então a gente não pode dar para eles aquilo que a gente não dá para a gente. Então, Anderson, Luciano, super obrigada por esse espaço para a gente poder conversar, tá bom? Um beijo, gente. Gente, mais uma palmas pra Cláudia, porque ela é polícia, né? E olha que nem precisamos subir a placa de 5 minutos, né? Não achamos para o sulfite. Não acharam, graças eu que tirei. Gente, muito obrigado. Agora temos o Guilherme, que vai falar sobre uma educação 5.0, tudo que a Cláudia falou, que a gente nasce criativo, começa a andar, quer descobrir tudo, e com o tempo a gente vai emburrecendo e cresce, e aí tem que pagar para ser criativo. O Guilherme vai trazer algumas práticas inovadoras que está acontecendo em cidades vizinhas, para você dar uma olhadinha no que acontece dentro da sala de aula, tá bom? Guilherme, tudo pronto aí?